Nossa meditação, nós vamos estar abrindo nossas Bíblias lá em Cantares, capítulo 8. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Cantares, capítulo 8, versículos 5b, 6 e 7. Vamos estar lendo a palavra do nosso Deus, para a nossa meditação nessa noite. Vamos estar lendo desde o 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são como brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os seus bens, todos os bens de sua casa, da sua casa, pelo amor, seria de todo desprezado. Vamos estar orando, irmãos. Pai amado e bondoso, agradecemos pelo cuidado do Senhor para conosco, pela Tua presença em nossas vidas, pela direção do Teu Santo Espírito, Pai, pelo que já passamos e já obtivemos de bênção nesse momento aqui de culto a Ti, de manhã, na Tua presença aqui, durante o dia, e esse momento especial onde vamos compartilhar da Tua palavra, Pai, daquilo que o Senhor tem ensinado no nosso coração, falando e ensinando-nos, assim também usando-nos para ensinar a Tua igreja, Pai. Edifica nossas vidas, edifica a Tua igreja, abençoa nossas vidas aqui, dá-nos a Tua paz e direção. Agradecemos por todos que estão aqui, pela bênção e cuidado do Senhor, Pai. No nome de Jesus, carecemos, dependemos de Ti, ó Pai amado. Amém. Irmãos, os cânticos ou cantares é um livro alusivo ao relacionamento do esposo e da esposa. Que pudéssemos, irmãos, lê-lo constantemente, para que esse relacionamento que a gente vê aqui em Cantares fosse o nosso relacionamento entre nós, marido, mulher, entre filhos e pais, pais e filhos, entre a família. Mas o mais importante, irmãos, como esse texto aqui que nós lemos, como Cantares, ele é uma analogia, irmãos, ao relacionamento paternal, cristocêntrico entre a igreja e o Senhor Jesus Cristo. O princípio principal dele aqui, irmãos. E ao ler esse relacionamento que vê aqui do esposo e da esposa, composto pelo rei Salomão, a gente vai ler e entender o cuidado especial e paternal de Deus para com a igreja. O amor que Deus nos concedeu, o amor verdadeiro. Esse amor, irmãos, ele foi concebido lá nos tempos eternos, antes da fundação do mundo. E já colocado, irmãos, em prática desde o início da nossa existência lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus já colocou em prática esse amor misericordioso, esse amor bondoso para com Adão e Eva, restaurando Adão e Eva à sua presença. Porque quando Adão e Eva pecaram, irmãos, como nós estudamos de manhã, com a queda, eles foram expulsos da presença do Senhor, ali do Éden, daquele paraíso do jardim, e passaram a ter as consequências dos seus atos cometidos ali. Mas Deus, irmãos, porque quando você vê estudar a palavra de Deus, irmãos, estudar a Bíblia, além daquilo que muitas vezes a gente está
está conseguindo ler aqui, compreender o que Deus fez nos tempos eternos, o que está além de que muitas vezes não está escrito aqui, compreender aquilo que Deus falou ali no Éden, na criação, irmãos. Quando Satanás foi lançado dos céus, Satanás, irmãos, ele nada mais era do que um anjo de luz, vivia na presença de Deus, como nós estudamos de manhã na escola dominical, você vê lá na introdução da revista. Satanás, ele gozou dessa presença gloriosa de Deus lá no céu, era um servo de Deus. Ao pecar, ele foi lançado, e quando Deus fez a criação do mundo, quando Deus criou o homem e a mulher, o que ele fez? Eu vou estragar, eu vou fazer Deus destruir essa preciosidade, a menina dos seus olhos. Ao pecar, ele seduziu Eva. Ao pecar, eu sei que eles vão magoar o Deus Santo, e Deus vai destruí-lo, e assim vou acabar, vou conseguir o meu objetivo, e ele não conseguiu. Não conseguiu. Por quê, irmãos? Porque Deus amou. Porque Deus amou. Amou. Esse amor profundo, irmãos, e esse amor cantado aqui, irmãos, em Cantares, nesse canto, com a profundidade do grande amor de Deus, a profundidade do amor de Deus que nós acabamos de cantar, conjuntamente com os nossos irmãos, esse amor profundo, esse amor imenso, o amor que lemos lá em Salmo 139. Há amor maior que esse, irmãos? O amor de mim para com a minha esposa, de minha esposa para comigo, irmãos? Tem que ser, procurar esse exemplo, mas nós somos falhos. Tem dia que a gente dá uma escorregada nos nossos relacionamentos. Tem dia que a gente amanhece bom, tem dia que a gente amanhece irritado. Mas não, Deus é amoroso, irmãos. Deus olhou e amou-nos. Lá em Gênesis 1, ou seja, Gênesis 3, versículo 15 e versículo 21, tratam muito bem desse assunto. Quando Deus olhou, porque Satanás, irmãos, ele olhou para a queda, conseguiu o que eu queria. Conseguiu o que eu queria? Não. Enganou-se. Enganou-se porque ele não conseguiu, porque Deus amou. Deus amou Eva. Deus amou Adão e restaurou-os na sua presença. Sim, a consequência maior deles, irmãos, não é o fato de Eva ter dores na hora do parto, não é o fato de Adão ter que capinar o jardim para obter dele o sustento. Não, a maior consequência foi se lançar de Deus da sua presença. Esse lançar de Deus. Mas, embora lançado dessa presença de Deus, Deus os restaurou. Versículo 15 fala assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Poder, irmãos, resgatador e amoroso de Deus, irmãos, já aqui sendo praticado, irmãos. E esse, irmãos, muitos querem achar que Deus, ele tem que esperar uma ação do homem, uma ação minha, para usar da sua bondade, usar da sua misericórdia. Não, irmãos, essa ação de Deus é nos tempos eternos, essa é a predestinação de Deus. É a predestinação de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, por quê? Porque Deus nos amou. Venha ao meu coração, como disse Davi, buscai a minha presença. Davi lá no Salmo 27, veio a minha presença, veio aqui ao meu coração, Deus tocou no meu coração, buscai a minha presença. É Deus, irmãos, que vem. É Deus que vem. Se depender de nós, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer como Adão e Eva, vai procurar se distanciar de Deus, vai procurar se esconder atrás das ramagens. Que a gente não quer enfrentar Deus face a face, mas Deus misericordiosamente veio, amou e restaurou-os na sua presença. Embora tenham sofrido as consequências do pecado, que está descrito aqui no capítulo 3 de Gênesis, e no versículo 21 fala aqui, ó: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus fez vestimenta para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus nos amou, irmãos. Deus nos amou. Amou a igreja, irmãos. A igreja. E a igreja é sustentada por Deus ao longo dos séculos, irmãos. Ao longo dos séculos, Deus não permitiu que a igreja, que as portas do inferno
prevalecesse contra a igreja, irmãos, porque Jesus Cristo se deu por ela. E pode ficar, ter essa certeza, irmãos, ter essa certeza no seu coração, nunca se intimide com isso. A igreja nunca vai fechar. A igreja nunca vai fechar. Se um dia fechar essa igreja por determinação de qualquer governo que seja, pode ficar sossegado, irmãos, pense nisso. Nós vamos adorar a Deus ali na frente, ali. Nós vamos incomodar os policiais, as autoridades que ficarem ali na frente, louvar a Deus ali. Vamos ajoelhar ali na frente, vamos clamar a Deus, se for esse o caso, lá na sua casa. Porque a igreja do passado, irmãos, sabe onde a igreja do passado adorava, irmãos? Nos sepulcros, nas cavernas, nos antros, como diz lá em Romanos, lá em Hebreus 11, é o exemplo, irmãos, da igreja que é amada por Deus. Mas alguém pode dizer, mas que amor é esse? Que amor é esse que chega a deixar a igreja chegar nesse ponto? Não, é um amor verdadeiro, irmãos. Porque, irmãos, se você abrir Romanos 8, abra lá sua Bíblia, Romanos 8, se você quiser acompanhar com a leitura. Romanos 8 fala de uma história, irmãos, da igreja primitiva, que quando a igreja estava sendo perseguida, a igreja de Romanos, lá na capital do império, Deus enviou o apóstolo Paulo para confortar aquela igreja, escrevendo para aquela igreja. E vocês sabem o que acontecia com aquela igreja, irmãos? Alguém já assistiu e sabe disso, isso é da história. Lá em Roma, Itália, está lá o Coliseu lá, aquela arena espetacular que hoje é um dos monumentos citado como uma das 7 maravilhas do mundo. E sabe o que fazia naquela igreja, naquele monumento lá, irmãos? Cristãos eram devorados por feras, leões. Alguém aqui assistiu o filme Apóstolo Paulo, servo do Senhor, apóstolo do Senhor? Se você não assistiu, irmãos, assista. É um filme que aproxima muito bem da realidade aqui de Romanos. A igreja de Romanos sendo perseguida, irmãos, e Deus mandou o apóstolo Paulo escrever para essa igreja, e ele também estava lá encarcerado. Foi usado por Deus para mandar palavras belas, animadoras para aquela igreja, e fala lá, do versículo 26, o capítulo 8, irmãos, inteiro é um reforço a isso que nós estamos falando, mas lá no versículo 26 fala assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a sua vontade é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos, irmãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A morte é contra nós, irmãos? Não. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus ou do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Como entender então, irmãos? Diante de uma situação tão maravilhosa, umas palavras tão belas como essa, aqueles cristãos sendo abertos a portas das suas cadeias e adentrar, irmãos, cenas, humanamente falando, horríveis, irmãos. Aqueles leões, aquelas feras, ursos, leões, leopardos, onças, devorando os nossos irmãos cristãos na fé. E sabe como esses irmãos cristãos entravam lá dentro daquela arena? Louvando e glorificando e exaltando o nome de Deus, porque eles iam além daquilo lá. Olhavam o céu, irmãos, olhavam a presença de Deus, a vitória que Cristo conquistou por eles. E assim que nós, como cristãos, hoje temos que ver a nossa vida também, irmãos. Saber que quando nós passamos por qualquer problema na vida, por qualquer aflição, seja como nós cantamos aqui, irmãos, seja no momento da fome, seja no momento do deserto, seja no momento da abundância, sempre saber que Deus tem nos amado, tem cuidado de nós. Ele nunca tem nos abandonado. Porque Ele nos amou, sabe como, irmãos? Com amor eterno. Jeremias 31:3 fala desse amor de Deus, irmãos, para com a sua igreja, para com seus eleitos. Jeremias 31, versículo 3 fala assim, ó: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Amor eterno, irmãos, amor que começou lá antes do Éden, nos tempos da eternidade. Deus nos amando, Deus nos sustentando, Deus cuidando de nós, nos amando em todo o tempo. Em todo o tempo, irmãos. Esse amor profundo, irmãos, esse é o amor cantado aqui em Cantares. Deus permitiu que o salmista aqui, irmãos, pudesse expressar aquilo que ele colocou no coração dele, e escrevesse tais palavras, irmãos. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Nós somos selados por Deus, irmãos. Aqui, irmãos, é uma alusão ao cuidado paternal de Deus para com sua igreja. Porque o amor é mais forte que a morte. E duro como a sepultura, o ciúme. Aqui esse ciúme aqui, irmãos, não é o ciúme maligno, é o ciúme amoroso, cuidadoso, o ciúme de posse de Deus, que não permite a igreja ser abandonada, não permite a igreja perecer. As suas brasas são como os brasos de fogo, são veemente labaredas. Daí no versículo 7 ele fala, as muitas águas poderiam apagar o amor, ou seja, esse fogo, esse amor ardente de Deus pela sua igreja, pela sua amada, embora caísse nas mais profundas águas, mais geladas águas, ele não poderia ser apagado, porque são amor eterno, nem os rios afogá-lo. Irmãos, não afoga. O amor de Deus não se perde, o amor de Deus não se vai embora, Ele é presente, Ele é eterno, Ele é perene. E mesmo que alguém desse todos os seus bens da sua casa, pelo amor seria o quê? E todo desprezado, irmãos. Ao longo da história, irmãos, a gente vê a história bíblica sendo cada dia mais, e o amor de Deus sendo enaltecido. E esse amor, e o ápice, irmãos, desse amor, foi quando Ele entregou Seu Filho Jesus Cristo lá no Calvário, para morrer por cada um de nós que estamos aqui hoje. Porque se olharmos para mim, irmãos, se eu olhar para mim mesmo, eu não tinha mérito nenhum para estar aqui, mas graças a Deus Ele me chamou. Se você pegar Efésios 2 é texto decorado dos irmãos. Efésios 2 fala assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora,
segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico e misericordioso por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, irmãos, eu tenho que me gloriar sim de estar aqui, mas pela glória de Cristo Jesus, pela graça de Cristo que um dia atuou em minha vida, atuou na sua vida e atuou na nossa vida, e atuou na igreja ao longo da história, irmãos. Atuou na igreja lá do passado, do Velho Testamento, atuou na igreja do Novo Testamento, a igreja que é hoje. Usando o exemplo lá de Roma, muitos daqueles soldados, irmãos, que colocaram, muitos se converteram. Muitos se converteram, porque Deus converteu o coração de muitos daqueles soldados, mas muitos daqueles soldados, só que faziam, irmãos, ia suicidar-se. Porque não conseguia, irmãos, imaginar a pessoa passando por aquela situação e entrar cantando e louvando a Deus lá, no meio daquela arena, não conseguia imaginar. Você sabia o que acontecia com os imperadores, irmãos? A maioria deles era suicidado, se suicidavam. Tinha glória, tinha tudo, irmãos. E viviam no mais profundo pecado, na mais profunda orgia. Entendeu? Como que era? Eles não conseguiam comprar o amor. Tinha tudo. Tinha tudo. A história conta isso, irmãos. Quando nossos irmãos eram, no tempo da perseguição da igreja, irmãos, quando os nossos irmãos eram amarrados em postes, irmãos, já estava um fogo sobre eles. Mas como que Deus permite isso? Porque Deus amou, irmãos. Para servir, por exemplo, nosso hoje. Eles eram amarrados louvando, cantavam a Deus, irmãos, até o último segundinho de vida lá, o fogo consumiu. Muitos daqueles soldados, irmãos, se suicidavam, porque não conseguiam, irmãos, imaginar. Mas nós conseguimos imaginar a grandeza desse amor, irmãos. E é esse amor, irmãos, que nós temos que pregar pelo mundo afora, através das nossas vidas, através das nossas famílias. É esse amor, pregar com amor, irmãos. Porque hoje Deus, irmãos, Deus nos manda para um mundo de diversidades. E nós temos que amar as pessoas, irmãos, porque tais como elas nós fomos. Mas graças a Deus hoje regenerados. Não podemos se assentar num patamar, ou se colocar numa pedra e se achar superior aos outros, não. Assim como Deus usou de misericórdia para comigo, eu tenho que usar de misericórdia para aquele meu irmão, para aquele ser humano que está enfrentando, está sendo vencido pelo pecado, pelas cadeias do pecado. E Deus vai nos usar, irmãos. Deus vai nos usar, seja lá no nosso trabalho, seja lá na nossa casa, com a nossa família, seja lá na nossa escola, seja aqui na igreja, onde Deus nos colocou, na fila do banco, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente não consegue entender porque Deus põe pessoas nas nossas vidas, irmãos. E Deus põe pessoas nas nossas vidas para nós sermos bênçãos na vida delas. Sermos bênçãos. Nós não conseguimos, irmãos, alcançar o coração dos nossos filhos. Muitas vezes nós pais, já com os filhos, muitos pais, estamos aqui, muitos casais já estão aqui com velha idade. E muitas vezes não vê seus filhos aqui, muitas vezes seus filhos não sei, eles sabem, não sei onde está seu filho agora. Mas continue orando, continue intercedendo pela vida do seu filho, se prostre e ore pela vida do seu filho, porque você não consegue chegar ao coração do seu filho, você consegue chegar ao ouvido do seu filho. Mas nós conseguimos chegar ao coração daquele que consegue chegar no coração do seu filho, que é Deus, irmãos. Que graça maravilhosa é essa, irmãos? Então nós não devemos parar de interceder, não.
Ah, eu vou parar de orar, não aguento mais. Vão, ore, continue orando. Continue orando. Isso é amor, irmãos. Esse amor demonstrado, é o amor que Deus nos demonstrou, é o amor que nós devemos demonstrar para com o nosso próximo. Não olhe com raiva, irmãos. Olhe com amor. Nós estamos vivendo uns dias difíceis, irmãos. Os últimos dias têm sido dias difíceis. Porque está se perdendo, irmãos, o senso do que é certo, o senso do que é errado. Não é só na escola, não, em todo lugar, irmãos. Em todo lugar. Agora Deus colocou-nos por atalaios desse mundo, para pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. Nós compreendemos a palavra da verdade. A pessoa que está pecando não conhece. Não conhece. Então nós temos que olhar com amor, interceder, a esposa interceder pelo seu marido, o marido interceder pela sua esposa, os pais interceder pelos filhos, os filhos pelos pais, que nós não... A verdade é, irmãos, nós conseguimos chegar ao ouvido das pessoas, daquilo que você está pregando o Evangelho, mas nós conseguimos acessar o coração daquele que pode chegar no coração da pessoa pela quem nós estamos orando. Então nós não podemos parar de interceder. Orar pelas famílias da igreja, que Deus tenha restaurando as famílias da igreja, consumindo com o fogo do Espírito, tudo aquilo que tem deixado, irmãos, nos encostarmos, muitas vezes, num comodismo, para voltar a ser igreja gloriosa, como foi falado, pregado de manhã, pelo nosso irmão Ezequiel, ensinado aqui. Então, irmãos, que possamos ler mais, cantares, falando desse amor profundo, irmãos, amor profundo de Deus pela igreja, por essa igreja que somos nós, irmãos. Parte dessa igreja, irmãos, já está lá no céu, cultuando, adorando a Deus. Parte dessa igreja ainda está aqui, na militância. Muitos dos nossos irmãos, estão passando pelo período da guerra, a atrocidade da guerra, irmãos. Guerra lá na Ucrânia, lá, você precisa ver a situação que aquele país está sendo, irmãos. Nós temos nossos irmãos na fé lá na África, lá no Oriente Médio, lá em Israel. A gente vê pela televisão, lá na Cisjordânia. Não vamos condenar esses irmãos, não. Vamos orar para esses irmãos, porque tem irmão nosso lá, irmãos na fé lá no Irã, perseguidos pelo Evangelho. Mas vamos também orar para aqueles irmãos lá na Europa, irmãos, lá nos Estados Unidos, que foram os principais usados por Deus, pelo menos nesses últimos 1000 anos que a gente passou de história da igreja, usados por Deus para levar o Evangelho. E hoje estão lá acomodados. Quantas igrejas lá, na Europa principalmente, irmãos, é tão triste ver igrejas, irmãos, suntuosas, igreja igualzinha a nossa aqui, igreja de 500 membros, de 500 pessoas, igreja de 1.000, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, 500, 5.000 pessoas, sendo usado para quê, irmão? Sabe para quê? Shopping centers. Shopping centers. Não é feio isso, irmão? Não é triste? Vamos orar para essa igreja também lá, que Deus quebrante, consuma aquele comodismo, aquele modismo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, irmãos, através da Junta de Missões Transculturais, que antes era missão estrangeira, agora é missão transculturais, há vários anos, que vai além das fronteiras, tanto étnicas como no Brasil, indígenas, e vai além das fronteiras do Brasil, tem enviado missionários, sabe para onde? Estados Unidos. Estados Unidos. Europa. Países da Europa. A igreja missionária tem sido feito missão lá. Tem feito missão lá na África, irmãos. Até a nossa igreja coopera com o trabalho missionário lá na África. Quando você faz dizima aqui, quando você faz oferta missionária no gasofilácio, saiba que você está cooperando com a obra de Deus. Não só aqui, para o cuidado do templo aqui, tudo bonitinho, o som, a transmissão. Mas, irmãos, esse amor, esse seu amor, sabe onde está indo, irmãos? Lá na África do Sul. Lá em Piracicaba, lá, né, Jorge? Trabalho lá em Piracicaba.
Pastor, lá no sertão, fazendo um trabalho grande, bonito lá, irmãos, perfurando poços, para dar água lá no sertão, foi não sei quantos poços foi feito lá, juntamente com a igreja presbiteriana aqui de Jardim Maringá, tem dado sua oferta, igreja presbiteriana de Pinheiro, o nosso presbitério, o nosso sínodo, o Supremo Concílio, irmãos. Então, irmãos, quando a gente faz a obra aqui, irmãos, essa obra não para aqui, ela vai além, irmãos, as fronteiras. Então, olha que maravilha, Deus sendo usando-nos. Por isso que nós não podemos desanimar, irmãos, sempre estar animados, para que a obra de Deus avance, e Deus está aqui nos usando para a obra. Muitas vezes você não tem o dom de cantar, como alguns irmãos têm aqui, uma bela voz, mas você tem o dom de ofertar, você tem o dom de, Deus tem dado um trabalho para você, através desse trabalho você tem contribuído para a obra de Deus, e Deus tem abençoado sua vida, e você tem sido usado por Deus. Olha que maravilha, irmãos. Deus tem nos abençoado, irmãos. Vamos interceder, agradecemos a Deus por esse rico amor para conosco, rico amor. Debaixo da macieira te despertei, ali esteve a tua mãe, com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os seus bens, os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos dê mais vigor, mais alegria de estarmos aqui, de participar dos trabalhos da igreja, viver para a glória do Senhor. Amém?